Então a gente vai dar uma sequência falando um pouquinho sobre rede Zigbee e o 802.15.4, a gente vai ver que eles são coisas distintas, e falar um pouquinho depois sobre a internet das coisas. O Gabriel esteve aqui falando com vocês sobre o MQTT, né, mas eu vou falar sobre nível físico. Né? Então, a maior parte dessas tecnologias usuárias está muito preocupada, né, com você aumentar o volume de dados. Tá? Eu vou transmitir mais, eu quero usar mais, o meu 4G quer passar vídeo, o 4G, inclusive, ele tem essa preocupação, né, de você poder assistir vídeo, né, em tempo real e poder usar o Netflix usando 4G. Eu outro dia assisti um episódio inteiro de Jessica Jones no 4G, o que foi uma pequena adagazinha no meu coração, né? São 200 megas de uma franquia, né? Então, pô, é complicado, gente, isso é complicado. E assim, só que como a tecnologia é veloz, né, você acaba não percebendo, porque é isso que a gente fala sobre qualidade de experiência. A qualidade de experiência não está refletida no teu QoS. Não está refletindo no teu atraso. Está refletindo no que você, como usuário, percebe. Se você tem necessidade... Vocês querem que eu ligue o ar-condicionado? Tá? Se você... Eu também estou com calor. Então, né, na verdade, a qualidade de experiência vem assim, se a tua banda é suficiente para você né? Então, só que uma série de aplicações, principalmente industriais, elas não precisam de banda. Mas de uma série de outros requisitos que são importantes. Mas não só as industriais, como a agricultura, redes veiculares, redes residenciais e redes médicas vão precisar de suporte. Dentro disso surge uma aliança, que é a Zigbee Alliance, né, que é uma organização com a missão de definir produtos de monitoramento e controle confiáveis, de baixo custo, baixo consumo, sem fio, baseados num padrão global aberto. E provendo interoperabilidade e certificação, ou seja, da mesma forma que a Wi-Fi Alliance, da mesma forma que a galera do Bluetooth, né, a Zigbee Alliance tinha uma preocupação de gerar, né, um padrão, né, de trabalhar com um padrão que fosse garantir para esse modelo de baixo consumo, de baixo custo, né, um padrão. Aí vocês falam, Cláudio, mas porra, e o Bluetooth? Por que eu não uso o Bluetooth para isso? Sim, mas aí se o alcance é maior, a gente viu que o alcance 10 metros é para diminuir a potência da antena. Eu diminuo a potência da antena para diminuir o consumo. Se eu estou dizendo que esse cara é de baixo consumo, aí entra a pergunta fundamental. Primeiro, o que é baixo consumo? E como é que eu consigo estender? Qual foi a tecnologia do Bluetooth que a gente usava para estender o alcance de uma rede Bluetooth? Vamos lá. Qual é a tecnologia que a gente usava do Bluetooth? Qual o conceito tecnológico que a gente usava para estender isso? Visto que o rádio tinha um alcance de 10 metros, o que eu fazia para ter um alcance maior? Poder transmitir um dado de um ponto a outro dentro da minha rede. Vamos lá. Quando eu tenho um mestre e até 7 escravos, qual é o nome desse tipo de rede? E quando eu divido uma rede, um nó entre duas redes distintas, eu formo uma, a união de dois piconetes é uma. Prova 2. Está chegando. O meu único que tá safo disso aí. O resto todo mundo vai cair isso aí. Qual é? Colhem, gente. Vocês têm internet hoje em dia. E aqui até o Wi-Fi é aberto. Vamos lá. Até pra colar vocês estão desanimados, né? É aquele que ele faz ele é o inglês das duas, que ele pode ser o mestre. Isso aí, mas isso tem um nome. É pra isso que tem essa coisa maravilhosa, a internet. Scaternet, isso aí. Então a Scaternet é que vai prover essa interoperabilidade, né? Vai promover esse aumento de alcance. Agora o problema é o seguinte, né? Então eu tenho que ter agora um protocolo que ele seja mais esperto do que eu ter um mestre e uma porrada de escravos. Que ele consiga rotear nível de camada 2, porque só encontrar a rota é que vai fazer com que aumente o alcance. Ou seja, imagina, uma fazenda com 10 metros de raio,
é uma porcaria de fazenda. Uma fábrica que tem 10 metros de raio é uma porcaria de fábrica. Então você tem que encontrar uma forma que isso mantenha baixo o consumo, porque o Bluetooth ainda consome demais. Então, isso entra num caso que é muito engraçado, porque ele surgiu como o quarto grupo de trabalho da família 802.15. Ou seja, o Zigbee originalmente ele era da família do Bluetooth. Só que hoje ele não é. Isso gera um erro de nomenclatura, que virou Bluetooth versão 4, né, é diferente do 802.15.4. O 802.15.4 é o que deu origem ao Zigbee, e o Bluetooth versão 4 é 802.15v4. O que é muito legal para você, né, cair em questão de concurso, porque você vai trocar um ponto por um V, olha que legal. Né? Sendo que o 802.15.1 é a versão 1, 802.15.2 é a versão 2, 802.15.3 é a versão 3, 802.15v4 é a versão 4. Onde o ponto 4 é um protocolo completamente diferente. Olha só como a constância é uma coisa bacana. Tá? Então, esse tipo de coisa acontece. Então, o projeto aqui, só brincando com essa palhaçada, né, é que, na verdade, originalmente seria uma rede com baixa taxa de dados, ou seja, até 250K, mas que o alcance fosse nominal de 10 metros, mas até 100 metros, com base em alguns parâmetros de raio, então 100 metros é o equivalente a uma rede sem fio, podendo estender isso pela rede. Eu teria até 256 dispositivos entre master device ou peer-to-peer, eu podia chegar até 65 mil dispositivos. Só que o tempo de bateria seria de múltiplos meses. Até tempo infinito se ele conseguisse captar energia. Ou seja, o dispositivo, uma vez acoplado, precisa de uma aula de fono, né? Nada, imagina. Né? Acoplado, né? Um dispositivo desse acoplado na natureza, você nunca mais precisa de ser mexido. Por quê? Porque você botou o sensor numa turbina, você espera justamente. Você não vai trocar o sensor na turbina. Não é legal. Jogou ali num vulcão, você não pega um candango lá e diz assim, vai trocar a pilha. Né? Não é maneiro. Esse tipo de coisa não é bacana. Então, assim, você botou uma aplicação militar, espalhou no campo de batalha, você não diz, acabou a bateria do 64. Isso não pode acontecer. Ou seja, pode acontecer, mas é uma solução bem ruim. Né? Ou então uma solução que não funciona. Então, esse tipo de situação, onde isso não dá para você trocar, na moral, e muitas vezes, esses caras aqui vão ter que ser auto-organizados, porque você vai jogar eles de um helicóptero. Você vai espalhar eles da forma que der melhor, e eles vão ter que encontrar um caminho entre eles. Então, para isso que o roteamento aqui serve. Né? Então, essa versão 4 ele nasce justamente com um Bluetooth que ia ser de baixo consumo e de baixa taxa de dados, só que ele evolui. Assim, os protocolos, da mesma forma que as aplicações, ao longo do tempo elas evoluem. Ah, Cláudio, esse é o melhor protocolo que a gente pode fazer? Provavelmente não. Mas é o que naturalmente evoluiu das coisas que a gente já tinha. Né? E faz sentido, o Bluetooth tem várias dessas características em comum. É que o Bluetooth é para headset, né? Hoje o Bluetooth é protocolo de brincadeira, né? De rádio de carro, né? Não é nada de verdade. Né? Não vai ser coisa de... Ninguém vai usar Bluetooth para imprimir um arquivo de 400 páginas. Senão vai começar esse ano que vem termina de fazer a transferência, né? Então, pô, né? A rede da impressora. Nossa, a rede de impressora é um câncer. É uma coisa assim, é quase assim, que alguém tinha que invadir essa impressora para mudar, botar um servidor HTTP, né? De arrastar, né? Você subir como se fosse um job, né? Aquelas impressoras da HP dá uma tristeza, né, cara? Você tem que se deslogar da rede que você tá para poder imprimir. Mas enfim, isso é só eu destilando ódio, né? A impressora, né? Então, se a gente vai vendo aqui, né? A gente vai ver que o Zigbee é considerado uma tecnologia de longo alcance, mas de baixo consumo, de baixo data rate, né? Então, o alcance dele sendo alto, por exemplo, seria um alcance maior do que o 802.11b, ou seja, maior do que uma rede sem fio tradicional, uma rede 802.11, uma rede WLAN tradicional. Mas por quê? Porque ele imagina que eu tenha tanto dispositivo que eu consiga sensoriar o ambiente de forma fixa. Agora, eu preciso, para medir um dado, pegar um dado de temperatura e transmitir, eu preciso de uma alta taxa de dados?
Não. Hoje, se vocês forem lá na sala de servidores, vocês vão ver um sensor lá do laboratório sensoriando a sala de servidores. E que tem um web service rodando para você medir a temperatura da sala de servidores. Sabe como é que era feito antigamente? Tinha um termômetro lá, alguém despachava alguém da TIC para ver se a sala de servidores estava quente. Essa não é exatamente uma solução nossa, né? Esperta, né? Solução brilhante de medição. Mas é o que tinha naquela época. Era uma boa. Então, assim, né? A gente pegou um sensorzinho e esse sensorzinho está transmitindo. Então, a ideia é essa: você consegue automatizar o ambiente e com baixa taxa de dados. Qual o tamanho de um inteiro? Vocês aprenderam isso no computer. Ó. Qual o tamanho de um inteiro? Não, é isso que eu quero saber. Quantos bytes é possível ter num inteiro? 4 bytes. Num long int? 8 bytes. Transmitir 8 bytes é diferente. Precisa de 3 megas para transmitir 8 bytes? 100 megas? Não precisa disso, né, galera? Então, assim, por mais que eu transmita muitos inteiros, né? Faz a conta aí de quantos 8 bytes cada 250k. Muito bytes nessa vida, né? Agora, sim, o ar-condicionado precisa monitorar o tempo todo? A cada meio segundo eu preciso analisar a temperatura? Faz sentido isso? Para que eu precisaria de meio segundo? Para analisar a temperatura. Então, as aplicações físicas, elas têm restrições de valores que são muito diferentes do que a gente está acostumado a lidar em computação tradicional. É que você não tem uma disciplina de interface humano-computador, né? E ela é boa? Eu não sei, não fiz. Não é um conceito. Mas filosoficamente está tendendo para onde? Eu pergunto assim, se você tivesse uma eletiva para fazer, só uma, no horário que você quisesse, qual você teria, e que não valesse nada, você escolheria essa? Pronto, é isso que eu quero saber. Você fez, Diego? Você tá gostando? Com quem que tá dando? Com a Vivaco? Beleza. Eu gosto da Adriana. Enfim, né? São traumas passados esse outro DHC. Enfim. Né? Só que, por exemplo, hoje em dia, esse é um sistema de computação. Concordo comigo, sensor sensoriando o ambiente. O input de dados ele é diferente. E aí que começam algumas coisas do seguinte. Então, como é que vocês aprendem a programar? Sim, vocês começam a programar, como é que o código é feito? Como é que um programa em Compile ele é? Ok, seu Compile foi ruim. Qual a diferença entre Compile e Comp 2? Compile é estruturado. Como é que é a estrutura de um programa estruturado? Início, meio e fim. Né? Agora imagina o seguinte, imagina essa entrada. Qual é a entrada de um sensor de temperatura? Um evento. Então, programar orientado a eventos é diferente de programar estruturado. É muito diferente de programar orientado a objeto. Né? E qual é a linguagem de programação hoje popular que é orientada a eventos? Eu odeio falar isso em voz alta, faz mal. Né? Mas JavaScript é uma linguagem orientada a objetos. Por isso que JavaScript ganha muita popularidade com o IAT. Vários sistemas de IAT usam JavaScript justamente não porque JavaScript é muito bom, não. JavaScript não sabe nem fazer conta direito. Mas quem quiser usar tem TensorFlow.js, que é um cara que pegou o TensorFlow e reescreveu ele todo em JavaScript. É irado. Combina isso com o D3.js, você consegue fazer várias paradas de machine learning dentro do teu browser, inclusive plotando gráficos em tempo real. É muito legal. Se você gastou 6 anos aprendendo como é que usa o D3. Né? D3 é a minha versão pessoal do inferno. Né? Quando eu morrer, for pro inferno, porque eu não tenho nenhuma esperança mais, eu vou passar o resto da eternidade programando em D3. Né? Desnecessariamente complicado para plotar um gráfico. Mas enfim, deixa isso para lá.
Então, o Zigbee surge nesse cenário, assim, que você tem agora uma nova interface, né, que é o ambiente, ou seja, a interação do ser humano com o ambiente. Imagina aqui uma aplicação simples. O que vocês fariam aqui para economizar energia elétrica aqui no CCMM? A primeira coisa que vocês falaram comigo seria desligar o ar-condicionado automaticamente? Desligar a luz automaticamente? Mas qual é o evento que faz desligar a luz do ar-condicionado automaticamente? Ninguém na sala. E como é que eu... Vai que vocês estão todos dormindo. Se eu começar a pegar, se eu pego alguns de vocês durante a minha aula, assim, o movimento é muito curto. Quiçá as pálpebras. Isso com sorte. Então vamos lá. O que aconteceria se... Como é que eu posso medir de forma fácil que não tem ninguém numa sala? Ou melhor ainda... Falta de presença na entrada, Sim, como é que eu sei quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram? O sensor é direcional? E como é que eu sei que o cara entrar e o cara sair não vai dar a mesma coisa? Pode botar dois sensores. Pode botar um sensor de entrar no sensor de saída. Mas nessa foto aí, como é que eu vou botar um sensor de entrada no sensor de saída? bota encanado pra lá e encanado Ah, então eu boto, ou seja, eu faço uma pra obra... ele passar. Eu faço banho numa porta. Isso funciona pro ônibus, galera. Pega essa porta aqui, como é que eu posso garantir? Não necessariamente. Não censura nada. Não, então assim, Ou então você A pode minha botar, acordar é o sensor do você pode botar um sensor de calor na sala. eu posso fazer todas essas coisas. Eu posso botar um sensor de calor e verificar uma temperatura média. Mas se o ar-condicionado está desligado, a temperatura de entrada é diferente da de saída. E eu só vou ligar se tiver alguma pessoa na sala, então simplesmente botar o sensor de temperatura é uma coisa ruim. Tá? O movimento depende do sensor de movimento. Por exemplo, lá no LabNet, lado tinha um sensor de movimento. Ele ficava ali no canto da sala. Ele sentava, onde o Ivan está sentado. Então eu ficava no ponto cego do sensor. Então se eu ficasse muito tempo parado só programando assim, de vez em quando o LabVibe apagava as luzes. Eu tinha que fazer assim. Eu tinha que balançar os braços. Tem banheiro que é realmente assim. Banheiro é foda. Você entra no banheiro e apaga a luz. Ele tá te expulsando. É, sim. Cagar mais rápido. Não, o sensor seria na porta. É, assim. Hã? O sensor seria na porta, não dá. Por quê? Ah, pode ser ali, pode ser ali. Onde é que você colocaria o sensor aqui? Pra saber se tem alguém na sala? É. Provavelmente na porta. Tudo bem, eu botei um sensor na porta. Aí se alguém Agora- entrar, ele retorna o dado e você tem alguém na sala. Então, na verdade, uma forma fácil de você verificar se alguém entrou é só você, a garantia é você ter um número ímpar de entradas. Se simplesmente a galera entra, ela não sai. Então o tipo começa a você trabalhar com entrada assim, horários fixos. Nos horários de entrada, se tiver 3 pessoas, se você passou de X pessoas, você considera, passou de uma pessoa dentro de um determinado horário, você consegue considerar, você vai nessa sala. Se o cara entra, assim, a frequência de entrada, eu não sei que maluco seria um sociopata, ninguém vai ficar assim, o cara normal não fica. Só pra fuder com o sensor. Mas olha, antes que vocês E antes que vocês riam disso, esse teste já foi feito. Outra forma de você medir é usar um sonar. Sonares são formas fáceis de você medir corpos em presença de corpos em locais. Sensores de presença são muito feitos com sonares. Sim, mas ele é um sonar, basicamente. Então, assim, hoje a gente tem um sonar lá no laboratório. Só que sonares também tem diferença. Aquele sonar é ridículo, né? Aquele sensor ali é ridículo. Né? Hã? Não, você fez o sensor? Você fez o sensor? Porra, então. Porra. Cara, pra gente isolar aquele sonar, a gente tem que botar papelão. Pronto, isso já diz que merda aquele sonar é. Tá bom, a gente não pode falar muita coisa que a gente comprou aqui no Mercado Livre, né? Então, assim, Você esperava um pouquinho. não, cara, eu esperava com qualidade, só isso. Olha só, ele podia. Ele pagou alguma coisa, então deveria vir alguma coisa assim. Não, é que pelo No menos. Mercado Livre eu não espero isso. Não, enfim. Então, na verdade, assim, tem que funcionar algumas coisas. Então, aí começa esse projeto, ele é contra-intuitivo, porque a gente aprendeu a programar de forma diferente. Eu falo isso porque eu fiz um curso com vocês.
Eu aprendi estruturado, porque eu cheguei lá com orientação a objeto. E na minha época, orientação a objeto, a galera já não sabia muito bem direito fazer orientação a objeto. Né? Era meio bizarro. Depois teve a galera de exploração funcional, mas isso não prepara vocês para esse cenário, onde o cenário é completamente alheio a coisas que surgem no mundo real. Né? Então, surgiu então essa tecnologia. Tinha que ter baixo consumo, baixo custo, baixa taxa de transmissão, suportes a redes de grande escala, às vezes com mais de 65 mil nós, praticamente sem garantia de QoS, porque QoS a gente viu no 802.11e, que não cai na prova, que já caiu na anterior, né? Que o QoS tem um atraso, tem um consumo essencial e o design de protocolo fosse flexível para muitas aplicações, ou seja, da mesma forma que o Bluetooth tinha perfis, esse cara aqui vai ter que ser, não com os perfis, porque os perfis ainda assim são coisas complicadas de você gerenciar, mas que ele fosse genérico para qualquer aplicação. Ou seja, que uma aplicação de temperatura, uma aplicação de controle de ar-condicionado, existisse, mas que no mesmo tipo de dispositivo você pudesse ter uma aplicação de controle de incêndio. Aí eu falo para vocês o seguinte, eu preciso controlar o ar-condicionado quando não tem gente dentro da sala? Mas eu preciso verificar se tem incêndio quando não tem gente na sala? Então, assim, vocês veem que ainda tem uma questão, assim, de que são orientados eventos, mas esses eventos, alguns são contínuos e outros não. Então, olha só a dificuldade que você tem de modelar as aplicações nesse caso. Essas aplicações não são triviais. E agora é o seguinte, imagina você dar negação de serviço da vida. Você começa a sacanear, você pega um shopping desses da vida e diz assim, está tendo um incêndio de meia em meia hora. Como é que um shopping apaga incêndio? É sprinkler, né? Olha lá, de meia em meia hora você está tendo incêndio. Isso é negação de serviço da vida. Esse tipo de coisa acontece. Se você começa a botar os seus sensores na web, se você começa a dizer que essas coisas são recursos ricos, será que os ataques tradicionais funcionam nesse ambiente? Aí você diz assim, então eu falo, internet das coisas, coisa maravilhosa, botar tudo na internet, a minha geladeira, vai ligar a minha casa toda, a internet pelo meu Android. Vai sim, vai ser mó legal. Aí diz assim, vou fazer um café quando chegar em casa. E você não consegue nem acessar o seu servidor, porque o seu servidor você botou. Como é que aquele negócio? TeamViewer. Puta. TeamViewer, quando o nego fala, estou usando TeamViewer. Que bom, cara. Que legal. Ou então, se eu estou usando Dynamic DNS, vai dar certo. Ou então, assim, um que foi moda uns meses atrás, foi assim, estou usando uma VPN russa. O juiz não me pega, não vai bloquear meu WhatsApp, mandei para uma VPN russa. Falei, mano, paga a conta do banco também. Mas eu confio nessa VPN russa. Confia mesmo. Boa sorte. Pode confiar, tabajara. Né? Então, o alcance das tecnologias individualmente, elas são curtas, né? Os nós alcançam um pouco. Porque para eu ter baixo consumo, eu tenho que ter baixa potência de sinal. Mas então, como é que eu vou ganhar nessa distância? Na comunicação. Então, meu protocolo, isso diz assim, o meu design físico, ele é ruim. Ele é simples. Mas o meu design de protocolo tem que ser muito bem feito. Então, o Zigbee ele vai diferir das outras tecnologias sem fio, porque eu já não estou mais apostando no nível físico, mas no design do protocolo para estabelecer a comunicação. Então, aí entra. O que é o 802.15.4? O 802.15.4 é o que é definido pelo I3E. O que é definido pelo I3E? O braço todo? Então, boa noite. Tudo bom com você? Uau! Senta aqui, senta. Então, não tenho certeza não, mas vai. Não, quer que você sente e fique quieto.
estava falando? Então, assim, o 802.15.4 é a camada física e a camada máquina, né? Mas o ZigBee, que vem da ZigBee Alliance, ele é uma definição de uma pilha de protocolo completamente diferente. Diferente da pilha do TCP/IP, ela é uma pilha que vai ter que interoperar com as pilhas TCP/IP. E o que é interessante, quando a gente fala de internet das coisas hoje, é que a gente está no mesmo momento que a internet esteve no final dos anos 80 e começo dos anos 90. A gente não definiu qual vai ser a nossa pilha padrão. Então a ZigBee Alliance propõe uma pilha, que é a ZigBee Stack, e tem a stack do 6LoWPAN. E no curso de OT eu falo com mais detalhes. A stack da ZigBee Alliance ela é muito interessante no sentido que eu tenho uma camada física, uma camada MAC, uma camada de Data Link, uma camada de Network, uma camada de interface de aplicação e uma camada de aplicação. Sendo que a ZigBee Alliance faria interface para aplicação, Network, Data Link, MAC e a aplicação seria de cada um dos clientes. Não tem uma camada de transporte. Qual é a diferença que faz entre a camada MAC e a Data Link? Data Link seria o equivalente ao LLC. Só que ele está dizendo que o LLC ele faz parte de uma camada separada. Então, e o ZigBee, né? Então o ZigBee vai tirar vantagem do rádio especificado pelo 802.15.4, por quê? Porque a I3E faz isso muito bem. A I3E já vem fazendo isso, sei lá, há quase 20 anos. E adiciona software de aplicação, segurança e lógica de rede em cima. Então é uma stack completa. Então é por isso que vocês aprenderam sobre pilhas de protocolzinhos tanto saco, porque na verdade as pilhas que a gente chama hoje de internet das coisas são diferentes das pilhas que vocês usam em redes tradicionais. Por quê? Porque os dispositivos são diferentes. Não dá para você fechar os olhos e dizer o seguinte, vou meter TCP aqui e vai dar tudo certo. Não roda, cara. Você vai ter 8K de RAM, isso aqui tem que rodar em 8K de memória, galera. Você vai ter 8K de memória para aplicação e sistema operacional. Como é que... Né? Quem é que fez sistemas operacionais? Então, pô, você tem acesso à memória, acesso a disco, tem todas essas coisas que vão ter que acontecer em 8K. Aí tu vai botar uma pilha incompleta. Né? Se você pega só o protocolo IP sem implementação de ARP, IP e CMP, dá para fazer isso aqui? Não dá. IPv6, do jeito que é feito, só o endereço são 128 bits. Quantos são 128 bits? Por favor. São quantos bytes? 16. 16 bytes. Né? Eu vou chorar ali no canto. Então, assim, só isso são... E se você considera que numa rede sem fio você tem pelo menos 4 endereços, estou falando de 64 bytes. Já gastos só para existir os endereços. Só para você armazenar uma instância disso na memória. Então, assim, você tem uma complicação. Então, na verdade, essas pilhas existem hoje para tentar adaptar. A pilha do 6LoWPAN tenta, na melhor das hipóteses, implementar uma versão simplificada da pilha TCP/IP tradicional para dentro dos dispositivos. Por quê? Qual é o objetivo? Que esses dispositivos sejam um recurso rico da web. Agora, beleza, negação de serviço quando você tem 8K de RAM é exatamente muito difícil de fazer, né? Agora, pode parecer, mas roubaram as câmeras, a câmera é uma porcaria, fez negação de serviço com a câmera, né? Câmera IP, o maior ataque da história de negação de serviço distribuído no ano passado. Um único modelo de câmera IP gerou 1 terabyte de tráfego por segundo. Beleza, ok, bacana. Isso é uma câmera. Agora imagine se está usando isso para sensoriar a temperatura de um shopping center. E aí você faz um ransomware em cima justamente do shopping center. Como é que você se defende disso? E dos sistemas de segurança? Qual é a pior? Desconecta todos os sensores de temperatura. Aí vai um piromaníaco e põe fogo numa loja da C&A. Como é que você faz isso? Ok.
Ok, beleza, vou levar essa pra casa. Essas são as preocupações que os desenvolvedores de IoT hoje em dia vai ter que ter. E o IoT está muito na infância. No começo de rede de computador, ninguém se preocupa com segurança. Não fazia sentido. Tinha nem rede, como é que vai se preocupar com segurança de rede? O pessoal diz, no futuro segurança vai ser um problema. No futuro. Hoje a gente fala em segurança. Fala. Mas, por exemplo, você está falando do caso do shopping, precisa de monitoramento, sei lá, da temperatura das lojas do shopping. Esse tipo de monitoramento já existe há muitos anos. Cabeado. E imagina assim, você compra uma solução que é proprietária, você na verdade, toda a solução vem de uma empresa própria. É o mesmo caso de redes industriais. Pô, mas ele até chegou na indústria, ele chegou na indústria 4.0. Deus, such technology. Né? Aí você fala assim, pô, essa galera de engenharia deve ser burra mesmo, né? Porra, não botou rede? Né? Não. É óbvio que, gente, existe um monte de redes na indústria há muitos anos. Só que são redes diferentes. Assim, a internet é um homogeneizador. A internet não foi feita para isso que a gente está fazendo. Ela não foi produzida para isso. Ela foi feita para trocar dados. Só que a gente passa a monitorar. Existe um monte de redes da indústria. Redes Modbus, ETF 3038, várias redes que já são aplicadas. Só que a cultura é diferente. Então, quando você homogeneiza, imagina você poder tomar uma decisão de negócio de uma infraestrutura física, você estando a um país de distância. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Agora, poderoso, maravilhoso, que legal, bacana, vem a negação de serviço. Eu estou me perguntando como é que são monitorados, por exemplo, lugares onde na minha cabeça não tem como você passar cabo. Tipo um reator nuclear. Você monitora com um sensor sem fio. Não, sim, exatamente. Você monitora hoje o reator nuclear, ele é monitorado com sensor cabeado dentro da infraestrutura física. E é indireto essa medição. Não é direto. O que eu estou dizendo é o seguinte, existem formas de você medir diretamente, você vai ter que usar um sensor sem fio. Tem um artigo que é muito legal, aplicações de rede de sensores sem fio para máquinas elétricas. Em alguns casos, o cabeamento sofre mais do que uma rede de transmissão sem fio. Efeito de onda efeito de eletromagnetismo. E aí, como é que você lida com isso? Ou então, por exemplo, a gente lidou com um problema muito sério. Lá no Ceará tem uma incrível usina eólica. E a gente tem uma aplicação muito legal de sensoriamento, que é monitoramento de saúde de estrutura, Structural Health Monitoring. Como é que você monitora a pá do aerogerador de forma cabeada? O negócio gira? Vai comer um macarrão? A ideia é essencialmente a mesma. O negócio gira. É ruim. Né? É bem ruim. Você tem que monitorar de forma inversa. Né? Você tem que monitorar, tentando verificando se isso muda a estrutura física do aerogerador da mesma forma. Só que isso é idiota. Porque na verdade isso leva a vários erros. Então o que a gente fez é o seguinte, põe um sensor sem fio e monitora a pá dentro dela. E aí entra o seguinte, né? Aí sobre essa questão da monitoração, assim, será que quando você monitora, você não está atrapalhando o ambiente, você não está interferindo no meio que você quer monitorar? Isso é um monitoramento intrusivo. Assim, se eu pôr um sensor aqui abaixo do ar-condicionado, ele está interferindo nesse ambiente daqui? É claro que está. Mas ele pode ser considerado desprezível. Agora imagina que eu tenho 100 mil sensores. Para vocês terem noção, assim, só os celulares de vocês chegarem em casa, quando você chega em casa, não posso quebrar isso aqui, não consigo ainda. No período de 6 às 8 da noite, e botarem, quando chega em casa, o celular para carregar, já muda o footprint elétrico da cidade. Isso já deixa a cidade diferente. Agora, imagina eu botar milhões de sensores ali. Imagina eu botar um carro elétrico. Hoje, quando a gente faz esse tipo de coisa, dentro de carro, redes dentro de carro são redes de sensores. Muitas vezes também sem fio. Então, né, o Zigbee vai funcionar de taxas 250K, 20K e 40K. A topologia vai ser estrela ou peer-to-peer também. Suporte a dispositivos de baixa latência. Vai estar usando CSNA-CA, simplão.
O protocolo de endereçamento de dispositivo vai ser dinâmico. O protocolo de transmissão confiável vai baseado em handshake e baixo consumo de energia. Cláudio, mas aí tem uma idiosincrasia, Fábio. Carros assim, comerciais que tem sensor de sentido. Sim. Então, se você estiver dirigindo e entrar Sim. na área de ambiente, Aham. assim, tô andando na rua e meu carro. Não, ele tem mais de um sistema de controle, na verdade. Mas sim, é uma possibilidade. Você pode ser invadido por isso. Teve um carro da Bosch, tem um vídeo no YouTube, o carro sendo invadido e o cara tomando controle do carro dirigindo sozinho. É irado. Eu tinha alguém um. no carro? Hã? Tem alguém no Tinha, 2 caras. Deve ser uma sensação muito maneira. Imagina assim, você tá lá. Não. Cara, imagina o seguinte, você tá lá dirigindo lá, e você não dirige mais, né? Porque a gente tem essa muita ideia do carro com volante e tudo. Mas o carro do futuro que se dirige sozinho, ele é uma sala de estar que você senta o topo lá na cadeira e tá lá. Então imagina assim, imagina vocês, cara, assim, eu sempre falo isso. É porque lá no fora isso não é tão problemático. Mas você sai de casa, já tá aqui às 8, às 6 da manhã, é porque quando você sai de casa às 6 da manhã, porque na melhor das hipóteses você acordou às 5h30. E isso se você é muito ágil. Eu, por exemplo, acordo em fases. Então, para eu estar aqui 8 horas da manhã, eu tenho que ter acordado umas 5h30, porque eu vou gastar tipo 1 hora. E eu moro assim, se eu der sorte, se eu tiver sorte, eu demoro entre 40 minutos, meia hora e 40 minutos para chegar aqui, se tiver sorte. Se eu tiver azar, eu vou demorar entre 1h30. A Leopoldina tem essas coisas. Eu já cheguei na Leopoldina e passaram 485 que estão lotados que eu não podia entrar e eu fiquei lá esperando. E amaldiçoando, né? Falei, enfim. E aí demorou. Enfim, isso não tem o caso. Mas imagina que você possa pegar assim, o cara que mora na Penha. Se ele pegar o 485, demora uma vida. Se ele vier de carro, não passa mais na Penha. Não, pena acabou. Só existe o trecho da Fundão. Isso também foi pra mim, agora eu acho. Também tô, cara. Mas você não precisa de Cara, assim, o que aconteceu, assim, vou contar uma história, vou contar, existe um outro professor que também gosta de contar história, vou contar uma história de vida. Uma vez eu saí aqui do fundão, eram 10h45. Eu, quando era um rapaz solteiro, ficava aqui trabalhando até altas horas, porque da mesma forma que eu queria terminar a graduação, eu queria terminar o doutorado. Da mesma forma também não funcionou. Né? Então, assim, eu tinha muito hábito, assim, eu sabia que tinha um ônibus de 7h30, o de 9h30 e o de 10h30, sendo o de 10h30 o último ônibus gratuito que você podia pegar para casa. Eu morava ali no Rio Comprido nessa época, eu pegava até Leopoldina eu ia andando, eu pegava o 473 e ia para minha casa. Às vezes sim. coragem, né? Coragem, hein? Aqui tem coragem. Tem porte de arma. Confrontação, não tem problema. Tem porte de arma, cara. Cara, assim, eu já briguei com muito bandido na Leopoldina. Mano, é sério. Eu lembro de um que veio com uma faca, eu puxei uma chave inglesa. Irmão. Foi engraçado. Mas enfim, aí depois de um tempo você perde o ânimo de fazer isso. Hoje eu não saio daqui mais muito tarde. Desde que surgiu o Uber então e o Uberpool, a minha, digamos que eu fiquei mais Nutella. Né? Mas enfim, né? Isso não vem ao caso também, eu não sei mais. E aí, assim, eu perdi o último ônibus. E só tinha um ônibus saindo daqui. Cara, que ia pra Penha. Falei. E aí eu tava com o celular e eu tenho um hábito muito ruim. Eu nunca tenho dinheiro no bolso. Eu tinha R$3,80. Eu fui até a Penha, faltei na Penha e fui buscar um caixa eletrônico e tive que pegar o táxi pra casa. Então, se fosse hoje em dia, eu estava mais ferrado ainda, porque se na Penha as opções às 11 da noite eram escassas, imagina no fundão com R$3,80. Eu ia ter que andar até o hospital universitário. Então eu peguei muito assim, teve uma vez que saí daqui, era 1 da manhã, aí eu peguei o interno, fui até a passarela, andei passando pela passarela, de 1 da manhã, eu falei, vou morrer. Aí cheguei do outro lado da passarela e pegar o ônibus para Leopoldina, vou morrer.
E aquela hora meu pai, isso assim, eu era novo, devia ter uns 20, tava fazendo doutorado, devia ter uns 23. Aí o cara chegou pro meu pai e chegou assim ligando, fala, cadê você? Não pode atender aqui agora, né? Tipo, para de desgraça. Né? Foi foda. Então, né? Coisas que só o FRJ te proporciona. Como eu não quero que vocês passem por isso, né? Espero que vocês saiam daqui em horários razoáveis, né? E voltando pro nosso assunto, né? Então, até esse tipo de situação, assim, o FRJ é um lugar muito interessante para você botar esse tipo de tecnologia de 802.4. Porque essas tecnologias de monitoramento de atividade, elas são muito úteis para lugares erros aqui onde você não consegue monitorar o tempo todo. Eu sempre falo do caso do shopping, porque o shopping ele é um caso muito interessante, assim, o seguinte, ele tem gente, ele tem atividades, essas atividades são distintas, você tem uma série de aplicações rodando ao mesmo tempo, você tem que garantir o controle e a automação dessas atividades. Né? Você não tem, assim, quanto segurança você acha que tem no shopping? 10? Quem que já foi no shopping Tijuca? 20? Tem 100 seguranças? Mas você tem mais de 100 lojas? Você tem um segurança por loja? Não, você tem uns 4, 5 por andar. Se isso tudo. E aí os caras andando. No Rio Sul aqui deve ter uns... Rio Sul tem segurança pra caramba. Esse aí tem um gosto. Né? Mas também é bem maior. Mais assaltado. Também é mais assaltado? Enfim, não vou contar o... Tem joalheria no Rio Sul. Ah, mas ali na Tijuca também tem. 3 né? vezes seguidas. Ah, Vamos nunca. lá, pô. A gente vai ali no Tijuca Off Shop, naquela não tá tudo, é direito assim, né? Não, mas no Rio Sul foram 3 semanas seguidas. Caralho. Só foi inspirado. Pô, eu imaginei que os caras na joalheria. Assim, E aí, cara, É como um eu modus falei? operandi. eu imagino uma outra joia, porra, de novo? Não, não. Fala macio, né? É, tipo, Pô, não deu tempo nem de reconstruir, cara. Já tá aqui de novo. isso é uma joalheria que é bizarro, né? Joalheria, dependendo de como o roubo é, o atendente paga. A equipe que tá lá é que paga a joia. Se você furta na mão grande, divide por todo mundo. É... Bizarro. Enfim. Então vamos lá. Então, que horas são, pessoal? Não, tem muita aula, ainda vou acabar esses 15, 4 hoje. Ele vai ser um protocolo de taxa de transmissão, o canal de acesso é dado através do SMA-CA, e ele vai trabalhar com um negócio chamado Optimal Time Slotting Message Acknowledge, ou seja, ao invés de eu ter um slot fixo, como eu tenho em todas as tecnologias sem fio, o tamanho do meu slot vai variar de acordo com a minha necessidade. E o que a gente chama de Optional Beacon Structure. A minha prova final. Que eu vou ter segurança em múltiplos níveis. Vai ser bom para longa duração de bateria, a latência vai ser selecionável para os controladores, sensores, monitoramento remoto e eletrônicos portáteis. Então vou ter 2 tipos de caveira, tá? Vai cair na prova. O Full Function Device e o Reduced Function Device. O FFD vai poder operar em 3 modos, como coordenador de PAN, e o RFD só vai poder operar como dispositivo. Ou seja, eu vou ter aqui, enquanto vocês notam que é uma extensão em relação ao modelo do Bluetooth, que eu podia ser Master Slave, aqui eu posso ser coordenador da LAN e dispositivo. Para que isso serve? Né? O Full Function Device, ele pode adotar qualquer tipo de topologia, ele é capaz de atuar como coordenador da rede, de uma rede inteira, e vai poder se comunicar com qualquer outro tipo de dispositivo. O RFD só funciona na topologia extrema, não pode ser coordenador da rede, e a comunicação somente com o coordenador da rede. Ou seja, o RFD é essencialmente o slave do Bluetooth. E já o FFD, ele é essencialmente uma estação 802.11. Então, esse cara aqui vai ser mais barato, esse cara aqui vai ser mais caro. Na aula que vem eu trago para vocês um dos primeiros modelos de rede sem fio, que era um kit de HomeSense, e esse kit de HomeSense ele era usado justamente em conjunto com o Raspberry Pi para você poder ter o kit da casa ligando com um controlador mais robusto. Um dispositivo um RFD e um dispositivo um FFD. É necessário dizer que para você rotear, você vai precisar de vários FFDs. Então, o que vocês acham que se tornou o padrão? FFD ou RFD? RFD.
Caveira de novo, topologia estrela, exatamente igual ao do Bluetooth, né? Um coordenador da rede aqui no centro, né? Em azul, Full Function Device, em vermelho, Reduced Function Device, sendo que um dos caras é um coordenador dessa rede. Topologia peer-to-peer, igual ao 802.11, só que melhor, né? Parecido com o 802.11s, onde eu só tenho Full Function Device. E, pô, vocês estão, então até agora vocês não mostrou nada de novo. Beleza. E eu tenho a topologia combinada. Essa aqui é o capiroto. Eu tenho uma topologia que ela é peer-to-peer entre os Full Function Device, mas para os Reduced Function Device eu vou ter estrela. Então, aí entra o seguinte, é o que a gente chama de estrela clusterizada. Então vai ter uma questão lateral que é, discorra sobre a topologia do Bluetooth, do ZK 102.4. Porque sempre tem essa questão, eu sempre cobro, né? Está gravado, né? Essa é que todo mundo erra. Essa é que todo mundo erra. Fico chateado com isso. Né? Vocês não vão errar, vocês vão ser diferentes, né? Por favor. Não, tem que manter o padrão. Manter o protocolo. Manter o protocolo. Né? Pô, esse Oliver estava lá no laboratório, mas não veio para aula, né? Eu falo um pouco. Ele é 5 d Tudo bem, tudo bem. Não, é só para dar uma zoada no Oliver. Ele é meu aluno de projeto final, para eu posso zoar. Vamos lá. Sobre isso aqui, um desses caras ele vai ser o coordinator e um do cara vai ser o pan coordinator, que vai ser o coordenador desse negócio todo. Em geral, o coordenador da pan ele também vai ser o nome que a gente vai chamar de sync node, que é o cara que vai ser a bridge entre a minha rede 802.15.4 e a minha rede tradicional. Ou em português, nó sorvedouro. É porque sync, né, é de pia. E como então nó ralo ia ser pior ainda. Mas a ideia é isso, que todos os dados fossem escoar para ele. Que é uma analogia muito porca. Mas é legal, mas faz sentido. Porque a ideia é justamente essa, né? A rede, assim, eu tinha muita dificuldade de entender isso, porque, assim, o meu mestrado, ele foi em redes multimídia. Ou seja, era troca de vídeo e tudo. Não dá pra trocar vídeo, quer dizer, dá. Hoje em dia dá, mas não dá no começo trocar vídeo na moral aqui. Mas tinha uma treta. Quando eu vim para esse cara aqui, eu não consegui entender por que toda a rede precisa de um sync node. Se eu botar aqui um monte de sensores de temperatura aqui e disser liga e desliga o ar-condicionado, por que eu preciso de uma interação humana? Por que eu preciso de um sync node? Silêncio constrangedor. Silêncio constrangedor. Inventem uma resposta. Os sensores podem não funcionar às vezes. Além disso, essa é uma boa resposta. Pô, tá errado. Você lembra quando eu falei do shopping Bangu? Esse é um exemplo muito ruim disso. O sistema tomou uma decisão, liga o sprinkler. O sistema jamais consultou uma pessoa que disse, não, Bangu isso é de bolsa. Bangu é isso aí mesmo. É isso aí. No final das contas, a decisão tem que ser humana. Se a temperatura semelhante a um incêndio é normal. Mas não é? Ah, Assim, não é bom. Não estou dizendo assim, o sensor de, nossa, que bacana. Nada como 47 graus pra você tipo, tirar as toxinas do corpo. Né? Essa sauna ao ar livre. Né? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que quando você tem um sensor de temperatura que passou de 47 graus, naquelas condições que o ar-condicionado quebrou, aquilo fazia sentido. Agora, entre fazer sentido e ser bom, são duas coisas. E se vocês estão reclamando, imagina a galera que trabalha lá dentro. Então, o SyncNode, ele Tem o- recebe dados de todos e a partir dali você interage. Com o ambiente externo. Pode ser que eu tenha decisões que a gente chama de decisões in network. Tem decisões que eu vou tirar da rede, vão ser processadas fora e vão voltar para a rede. Muitos algoritmos de machine learning, eles são assim, coletam dados. Imagina que você está fazendo machine learning para uma cidade. Você está coletando dados do trânsito do Rio de Janeiro. Pegou um sensor de presença, quantos carros passam, você está fazendo um sensor lá, um sonar, para ver se o cara está rápido ou está devagar. Eu tenho esses dados tudo. Agora eu quero traçar uma análise do trânsito do Rio de Janeiro nesse exato momento. Vai fazer isso dentro do sensor? Provavelmente não. Hoje, um dos grandes desafios é o seguinte, né?
talvez algumas dessas operações não façam dentro do sensor, mas tem algumas aplicações que o atraso de sair da rede e voltar é muito grande. No incêndio, será que é interessante eu atrasar? Na rede elétrica, no caso de um pico de luz, é interessante eu atrasar ou é melhor mandar uma mensagem? Liga o gerador do hospital. Essa é uma pergunta séria. Isso causa um prejuízo. Né? Se sua linha de transmissão está prestes a romper, está superaquecida, ela vai romper, você mantém ela acionada ou você manda o hospital ligar o gerador? Ah, mas na minha casa vai queimar o meu computador. Foda-se a tua casa. Ninguém se importa. O universo como um todo não deveria se importar. Eu deveria, mas, né? Entre a sua casa e o hospital, pelo amor de Deus, espero que você tenha essa parcimônia. Será que eu posso me dar o luxo de esperar eu tomar uma decisão fora da rede e voltar? Agora pensa o seguinte, quando eu estou falando de temperatura, essa é uma variável que ela muda muito devagar do ponto de vista computacional. Meio segundo pra gente é muita coisa, galera. Uma rede de 5 GB, meio segundo é 2,5 GB de informação. É muita coisa. O que vocês não transmitem em 2,5 GB? Um filme passa em 2,5 GB? Isso é um segundo de informação. Agora, se processar for difícil, o atraso de ida e volta, a gente viu lá no capítulo 1 lá do Kuroz, que esse tempo é variável por 4 tipos de atraso distintos. Se eu tiver que esperar isso, agora imagina o problema que eu posso passar a ter. Se a temperatura, o tempo não é um limitador bizarro, quando eu estou falando de voltagem e tensão, o tempo é uma questão crucial. E aí entra o papel do desenvolvedor, né, de aplicações para IoT. Ele tem que entender o cenário que está aplicando as coisas. Porque o que eu critico hoje muito dessa IoT, quando a gente fala em IoT, é porque as pessoas estão lidando com IoT Nutella. Pega Arduininho para cá, pega um Raspberry Pizinho para lá, né? E tipo assim, vou tomar minha casinha, e vai ligar o botãozinho, vou postar no YouTube, né? Mas e quando essa merda chegar, e você vai pôr isso num navio, você vai pôr isso no hospital, aí dá treta. Vai botar isso lá na Ampla, vai botar na Light, na rede elétrica lá para garantir que as coisas não vão explodir. Aí é treta, galera. Aí não adianta o seguinte, assim, aí começa, algumas coisas são muito, muito pesadas, e vocês como cientistas da computação, eu não estou dizendo assim, que Arduino não seja legal, a gente já tem uma porrada de Arduino. Acho muito maneiro. ESP8266 tem também, já brinquei com plaquinha da BeagleBoard, adoro todos esses brinquedos, exatamente como todos vocês, só tenho parcimônia do que é um brinquedo, do que é um protótipo, do que é um produto. E do que você pode fazer sem um sistema operacional e do que você vai precisar de um sistema operacional. Porque na hora que der fazer comunicação, você vai precisar de um protocolo de roteamento. Aí eu vou você quer implementar? Eu conheci um cara que disse, eu quero. E o desgraçado implementou. Eu acho que ele podia ter gasto o tempo dele com outras coisas. Mas ele implementou tudo. Tudo. É impressionante, assim, desnecessário, mas impressionante. Né? Mas agora a questão, você não quer fazer isso. Imagina você ter que conhecer a pilha como um todo. Então, por exemplo, hoje, se vocês forem pegar, já tem pilhas prontas, sistemas operacionais prontos para IoT. Então, um trabalho hoje para casa, que eu quero que vocês façam, entreguem aqui, que dia é hoje? 6? 5? Quero que vocês entreguem no dia 19. São 3 a 4 páginas falando sobre sistemas operacionais para IoT. Quero que vocês busquem sistemas operacionais prontos para IoT na internet. Coisas que já existem. Vocês verem que algumas delas você vai ter simplesmente baixar um Docker Pool e instalar. Então aqui um exemplo da rede. Você tem um coordenador de PAN, né, ligado num ambiente externo, ligado a vários dispositivos da tua casa. Né? Um termômetro, né, sabe Deus o que é isso aqui, um disjuntor, Pikachu, né? E agora, né? Como é que eu vou fazer esse endereçamento do dispositivo? Eu vou ter 2 tipos de endereçamento aqui. Um endereçamento que vai ser
para os FFDs e o endereçamento que vai ser para os RFDs. O endereçamento para os RFDs ele vai ser muito parecido com o endereçamento que eu tenho lá no Bluetooth. Como é que é o endereçamento do Bluetooth? Estão me fazendo passar vergonha no vídeo, né? Quantos bits eu tinha de endereçamento do Bluetooth? Quantos? 3. Por quê? Quantos nós eu podia ter numa rede Bluetooth? 7 escravos e um mestre. São 8. Aqui, para o RFD, vai ser parecido. Só que eu tenho 16 endereços, 8 bits de endereçamento. Ou seja, que para cada coordenador, eu vou ter até 255 dispositivos Bluetooth. Ok? Só que eu vou ter 64 bits para FFD. 2 elevado a 64 é bits pra caramba. São 16, eu não sei nem dizer quantos dispositivos são. K, mega... Beta, hexa, sei lá. Exabyte. Pixelhões, sei lá. Milhão, trilhão, milhão, quadrilhão, quintilhão e sextilhão, hectalhão, sei lá, jotalhão. Né? Só que aí eu posso combinar isso, 16 bits de endereço de RFD com 64 bits de endereço para FFD, eu posso endereçar até 2 elevado a 80 dispositivos. Se eu considerar que cada elemento de uma rede 802.15.4 pode ser um coordenador, cada nó de 2 elevado a 64 pode conter até 2 elevado a 16 2 elevado a 8 dispositivos. Então eu estou falando, na verdade, 2 elevado a 72 porque eu falei besteira. Mas 2 elevado a 72 é bastante coisa, vocês estão, né, convencidos. Né? 2 elevado a 72 é, tipo, muito. Pra caramba. Vocês têm noção, hoje a pilha IPv4 é 2 elevado a 32 e a gente está de boas com isso. Estou falando 2 elevado a 72 dispositivos endereçáveis numa única rede. Lembrando, essa é uma rede de endereçamento MAC, muito tradicional. 2 elevado a 72 dispositivos numa rede. E aí começa o seguinte, né? Porque aí qual é o macete desse negócio? Os primeiros 16 bits identificam o dispositivo endereçável da rede. Aí, por exemplo, imagina o seguinte, a gente aqui é um nó, onde vocês são RFD e eu sou FFD. O meu dispositivo é extremamente limitado. Então, digamos assim, que vocês não lembram muita coisa, tipo quantos nós do Bluetooth tem numa rede. Não está gravando, mas eu estou dando para eles o olhar da vergonha. Eu não lembro quantos nós do Bluetooth tem numa rede. Né? Agora é o seguinte, se o dispositivo não tem essa memória, eu vou fazer com que ele guarde 72 bits? Não. O dispositivo RFD vai guardar só 8 bits. Bom, então como é que eu endereço esse candango aqui, por exemplo? Venho para o coordenador e o coordenador endereça para esse cara. Então, quando eu for colocar esse candango aqui, ele só guarda os 8 bits de endereçamento. Mas o coordenador guarda os 64. O que endereça ele são... O que vai endereçar a rede é o endereço do coordenador. Porque ele só fala com o master. Na topologia estrela. Então, na estrela clusterizada, na verdade, é um roteamento até cada um dos meus coordenadores e de coordenador para slave, comutação simples. O que torna isso muito mais fácil, porque esse grosso de dispositivos, né? Esse grosso de dispositivos ele não precisa estar agora alinhado com um endereço gigante, ele pode estar alinhado só com endereço simples. Ou seja, para a maior parte, isso torna inteligente, porque para a maior parte dos dispositivos, o que eu estou fazendo é comutação. Mas entre as cabeças eu estou fazendo roteamento. O que é muito, muito esperto, é muito, muito elegante, é muito, muito fácil de você lembrar. Cláudio, poxa, mas isso é bastante elegante, por que o Bluetooth não é assim? Porque ele foi feito em 99.
Só por isso. Essa rede com muito menos recursos faz muito mais de forma mais elegante que simplesmente ter uma rede que veio depois. E é claro, diferente do Bluetooth, essa rede não está preocupada em multimídia. Apesar de hoje em dia ter surgido um negócio chamado Wireless Multimedia Sensor Networks, que é bizarro, mas é muito irado. E uma área que eu acho muito legal, caso alguém queira explorar no futuro, é geometria dos dados. Né? Que é uma área de data science muito legal que lida com os shapes dos dados ao redor de um espaço vetorial. É para quem gostar muito de matemática e modelagem, isso é uma coisa que pode ser muito bacana no futuro. Mas está começando, tá, gente? Está começando. Então, cada PAN independente vai ter só um PAN identifier, que vai ser o endereço, né, do meu coordenador. Todos os dispositivos de uma rede vão possuir um único endereço estendido de 64 bits. Isso é a nível de camada MEC, camada de enlace. Eu estou falando de camada de enlace. PV6 é outro curso. O PV6 é ou IoT ou em rede. Falando disso, quem quiser, estarei ministrando redes de computadores no período que vem também. Provavelmente vai ter IoT e vai ter, não para o curso de vocês, mas vocês conversam lá com o coordenador da época. Né? Vou estar ministrando e vai ser no horário de tarde, porque eu não dou aula, né? Às 8 da manhã. Né? Não consigo. Já tentei, chegava aqui 8h20, ou chegava às 7h45 ou acabava chegando 8h20. Então, justamente por passar em 485, eu ficava lá esperando. Ou então teve um período que eu gastei muito dinheiro, porque eu sempre chegava, tipo, 7h20, quando dava 7h50 eu estava desesperado, não passava ônibus, eu pegava um táxi. E aí isso não fica sustentável. Né? Foi difícil. Então eu tomei uma decisão de vida que é o que é melhor para mim, não dar aula às 8 da manhã. Né? Eu prefiro dar aula de tarde e de noite. Eu pensei em dar o curso de noite, de 5 às 7. Eu pensei em dar. É uma possibilidade, eu posso dialogar isso. Redes. 5 às 7 é uma possibilidade. Enfim, eu não vou devagar sobre isso agora. Mas vai ter IoT, porque eu vou dar junto com a disciplina de mestrado. E vai ter provavelmente segurança, que a Maria Luísa me pediu. Então, quem quiser fazer, né? Se bem que vocês tiverem, vocês vão enjoar, né? Porque 12 créditos comigo é muito crédito nessa vida, né? Hã? Sim. Tem um... É porque, na verdade, está desincronizado, né? E aí a linha me perguntou se eu me incomodar. Eu falei que não, você tem que acertar o horário direitinho. Então vai ter segurança e ele pode teclado de novo. Em triplo, porque se quiserem fazer redes também. É, tipo isso aí. Porque eu vou dar IoT pro mestrado. Aí eu vou começar no período que vem dando a mesma introdução que eu fiz a redes, né? Porque todo curso, como eu não cobro requisito, eu dou essa introdução de capítulo de Kurose e um pouco de comunicação sem fio. Quem já fez rede sem fio, não precisa passar por isso todas as vezes. É que o curso de IoT é muito parecido com o curso de rede sem fio, porque eu começo o curso falando de rede de forma geral, porque eu preciso de pilha de protocolo e de atraso. Falo de comunicação sem fio, porque IoT é baseado em comunicação sem fio. Vou falar de Bluetooth, porque não tem como fugir. Vou falar de Zigbee, porque não tem como fugir. E aí começam as coisas diferentes, que é 6LoWPAN, COAP, MQTT, RPL. Esses protocolos são diferentes, uma parte muito forte de programação. E nesse curso é um pouco menos, eu vou estar usando no período que vem o Contic NG, que é que você pode instalar todo o ambiente de desenvolvimento usando Docker Pool. E, né, você poder instalar com uma linha de comando, shows, né? Quem não usa Docker, por favor, passe a usar, porque Docker é só amor. Né? E acabada a propaganda, né? Fala um pouco de nuvem também no curso de IoT, porque é útil. Enfim, né? Então, aquilo que eu estava falando aqui, né? No endereçamento externo eu tenho um endereço de rede de 64 bits e de device 16. No peer-to-peer eu vou ter só 64 bits. E no cluster tree eu provavelmente vou seguir o mesmo do peer-to-peer. Então, a minha camada física vai ter como função, vai ser o feijão com arroz, né? Ativação e desativação transcível do rádio, detecção de energia no canal corrente, indicação da qualidade de link, avaliação do canal para o CSMA-CA, bom e velho CCA. Né? O que é CCA? Que serve para quê?
avaliar se o canal ajudou. Exatamente. O que eu uso no 802.11 quando não é o CCA? Nada. Perfeito, aleluia. Né? Seleção do canal de frequência, transmissão e recepção de dados a nível físico. Né? O canal funciona 2.4 GHz ou 868 MHz, que foi muito comum no começo das redes sensores usar 868. Quem foi o país que usou 868 em detrimento de 2.4? E por quê, né? É uma nação maravilhosa. Então, o padrão ele vai especificar dois, né, nível FIS, dois FIS, né, diferentes, onde, né, tá todo mundo trabalhando com DSS, Direct Spread, Sequence Spread Spectrum. Ou seja, eu vou ter um preâmbulo de 32 bits de sincronização, ou seja, o ideal, se eu estou gerenciando, monitorando algo, é que todos os sensores monitorem o mesmo período do tempo, né? Isso não é começar de cocô, né, galera? Se eu tenho um negócio que está desincronizado, né? Imagina o seguinte, o Leonardo está aqui, você não está frio. Tá, beleza. E 2 horas atrás estava frio? Tá, vamos lá. Quem se lembra de 2 horas atrás? Onde é que estava? Não estava não. 2 horas atrás também é safado. Hã? 2 horas atrás não tamanho é safado. Beleza. E como estava com a mesma temperatura aqui? Não. Bom, então assim, imagina o seguinte, que você me dá um dado de 2 horas atrás e me dá um dado de agora. Serve para eu avaliar? Eu controlo a temperatura dessa sala? Então vocês têm que estar sincronizados. A ideia é a mesma coisa. Se eu estou preocupado aqui com que os caras me deem a mesma noção de eu dentro de uma janela, porque sincronização é uma mentira, ela não existe. Ela é dado um intervalo bem razoável. Diga, Iago. Eu tenho que garantir que isso aqui vai estar sincronizado. Eu vou ter um começo de limitador, né, de pacote, um identificador de quadro, bem parecido com o que eu tenho na camada de enlace, né, e um cabeçalho de camada física que vai ter até 127 bytes. Quê? Isso aqui? Cara, mas isso tá bem no começo do curso, filho. E agora tem coisa. Não, é porque, assim, eu tinha um hábito muito ruim, que era usar slides escuros. Aí eu fiz um curso de apresentação, e assim, slides escuros é coisa de satanás. Aí eu falei assim, que é muito ruim, os alunos ficam com mais sono, né? Se bem que hoje tá complicado, né, galera? Hoje tá difícil, Tá né? greve, pessoal, né? Vocês perderam o ritmo. É. Não tem nada. E aí eles falaram que slide branco é melhor para que vocês prestem atenção, machuca menos os olhos, ou força menos a vista para você usar slide branco. E o LaTeX, né? Porque LaTeX é só amor da vida. Isso aqui foi feito no Google Slide, mas LaTeX o slide já é branco, né, cara? Então ficou o que estava lá mesmo. E é isso aí, né? Enfim, vida que segue. Todos em paz. Vamos lá. Especificações do rádio, a gente vai pular, porque eu não estou com saco para isso, né? Não precisa. Eu vou ter, o que é interessante aqui é que no 802.15.4 o meu rádio vai ter 3 níveis de CCA. Um CCA que vai verificar por limite superior, um com Carrier Sense, tentando sentir perturbações no meio, e um Carrier Sense com intervalo, né? Então o limiar de detecção deve ser no máximo de 10 decibéis acima da sensibilidade. Ou seja, tem 3 níveis de CCA diferentes, enquanto 802.11 eu só tenho um nível. Ou seja, é uma antena mais inteligente. De novo, é um protocolo que foi desenvolvido quase 15 anos depois. Que bom que evoluiu! Né? Faz sentido. Né? A estrutura de frame é simples, ele trabalha com associação e desassociação da mesma forma do 802.11, mas ele já vem, por definição, com AES de 128 bits. Ou seja, né, não é aquela brincadeira do web. Né? É um protocolo que já vem com um negócio, né, um pouco mais, né, satânico. Né? Canal de acesso CSMA e mecanismo de GTS. GTS, Guaranteed Time Slot, que é equivalente ao 802.11e. Modelo de transferência de dados, manda um beacon para eu trabalhar com o que? O meu beacon? Para sincronização.
serve um beacon? Hã? Beacon aqui vai servir para duas coisas. Sincronização e início de superframe. Não, de que superframe? Para com esse negócio, isso aí é do 800 do PCF. Mas na verdade aqui todo quadro é um superframe. O que acontece é o seguinte, o que eu tenho aqui é um guaranteed time slot. Meu time slot é variável de acordo com o meu interesse. Então, com o que você precisa, eu vou aumentar o teu volume de tempo e vou te dar, né, o tempo como um todo a partir desse meu beacon. Na rede que tem beacon, né? Beleza, o beacon é esse meu sinalizador. Numa rede que não tem beacon, eu fecho o tamanho do meu pacote fixo. Então, o 802.15.4 tem dois modelos, com beacon e sem beacon. E a diferença é que eu consigo trabalhar essa sincronização e essa redução de superquadros de formas diferenciadas. Basicamente, as redes úteis têm beacon. Ou seja, né, beacon é só amor. Tá? Os dados são transferidos do coordenador para o dispositivo. Uma rede usando o beacon, o coordenador indica no beacon que existem dados em espera. Ou seja, eu tenho um buffer de coisas armazenadas que eu quero transmitir. O beacon agora ele é mais do que simplesmente um sincronizador. Ele, na verdade, é um indicador de mais coisas para vir. Da mesma forma que eu tinha um bit de more fragments lá no 802.11. Então, o dispositivo vai periodicamente ouvir o beacon e transmitir um MAC Command Request usando um slot de CCMA-CA. Então a gente vai ver que aqui eu vou ter um slot de CCMA-CA, vou ter um outro modelo que é o Unslotted, que é quando a rede não tem beacon. Ou seja, o beacon aqui vai servir sincronização, início de superquadro, garantia de transmissão e dizer para mim o tamanho dos slots de transmissão. Está gravado. O problema agora é de vocês. Força. Tenham fé. Para cada conjunto de dados, um acknowledgement. Cláudio, mas um acknowledgement só? Não. Um acknowledgement para cada uma das operações. Mesmo que esses dados sejam contínuos. Cláudio, como é que eu vou ter um acknowledgement para cada dado contínuo? Ué, eu vou fazer um vetor de acknowledgement. Para que isso? Porque quando eu mando um vetor, eu consumo menos energia do que vários pacotes. A estrutura do meu superframe vai ser, né, um período cap, né, período com contenção, e um período, né, sem contenção, né, exatamente como era no DCF. Eu vou ter dois parâmetros, né, SO para determinar o período ativo e BO para determinar a extensão do intervalo de beacons, ou seja, um SO que é quanto tempo eu vou ter livre a transmitir, um SO de quanto BO de quanto em quanto tempo eu vou ter beacons. No CFP, esse Guaranteed Time Slot vai consistir de múltiplos slots, todos para um único dispositivo, tanto para transmissão quanto para recepção. É como se eu, como superframe, viesse aqui para o Sidney. Sidney, olha só, quanto tempo você precisa para tirar todas as dúvidas que você tem de rede sem fio? Chuta um valor aí, Sidney, em horas. 2 horas. 2 horas, beleza. São 2 horas que eu estou reservando para o Sidney. Aí o Vitor vai dizer para mim que vai demorar 1 hora. Diz para mim, Vitor, 1 hora. Olha só, eu vou separar para ele 1 hora. Então, na verdade, o que eu vou começar é jogar beacon para lá e beacon para cá e dizer para todo mundo, olha, 2 horas, 1 hora, não faz sentido você transmitir nada no meio desse caminho. Ou seja, o que a rede é o seguinte, eu vou dar consumo para quem tem consumo, porque todos os outros têm que estar dormindo, porque a rede tem que economizar energia. Se é periódico o meu tratamento, né? E aí é o seguinte, imagina que todos vocês aqui são sensores de temperatura, que estão espalhados pelo campus do fundão e do fundão como um todo. Se todo mundo manda para mim ao mesmo tempo, o que acontece? Colisão. Aí eu faço a pergunta para vocês, que é a pergunta escrota. A pegadinha. Se todo mundo mandando ao mesmo tempo está colidindo, beleza. E se todo mundo está mandando ao mesmo tempo, e as medições de vocês então vão vir de momentos diferentes, para que elas servem? É? Exatamente, esse é um problema muito sério. Eu posso conectar todos ao mesmo tempo, a louça está coberta de razão.
Só que aí se eu... Não, calma aí. Mas aí, eu vou só comentar o raciocínio, porque pode ser que se eu coleto ao mesmo tempo e transmito em tempos diferentes, eu não estou gastando energia ou não? Acordei, coletei, mandei dormir. Coleto, mando, durmo. Não poderia fazer coleta do mandador. Posso. Eu posso fazer coleto, mando, coleto, durmo, coleto, mando, né? E alterar. Na verdade, o que a gente faz é justamente isso. Eu alterno os períodos que eu mando, para garantir que eu vou transmitir, mas mantenho fixos os períodos que eu coleto. E aí, no timestamp, eu associo o timestamp a cada um desses caras aqui. E torço para que esteja todo mundo sincronizado. Como é que eu sei que está todo mundo sincronizado? Amém. Ou seja, quando você não sabe, você diz que a culpa é do Beacon, né? É isso aí. Mas o Beacon, ele não garante que todo mundo sincronizado. Ele é uma tentativa de sincronizar todo mundo. Né? Esse tempo está valendo para mim e aí todo mundo tem a responsabilidade de receber tudo e atualizar o próprio. Exatamente. Só que você, por exemplo, é o líder da rede, você é o point coordinator, se você disseminou esse negócio, a gente espera que a gente siga. Porque, na verdade, o lance do Nintendo é o seguinte, a sincronização, é porque a gente tem isso muito errado, porque a gente usa NTS, né? Aqueles servidores de tempo, né? Para sincronizar os nossos computadores, nossos celulares, tudo isso funciona. Mas na vida real, no mundo real, não parte das aplicações, não precisa de tempo real. Precisa de um tempo relativo confiável. Né? É que nem antigamente. Como é que era o metro? O metro era uma barra de metal que ficava lá na França. Aí todo mundo, meu Deus, que barra maravilhosa, todo mundo é baseado nessa barra linda. Né? Aí a barra, com o tempo, o pessoal diz que a barra está mudando de tamanho. Que coisa louca, parece que não é uma boa ideia deixar para sempre uma barra como a nossa medida de tamanho. Né? Não dá, né? É que nem quando você pega na Bíblia, né, diz que o cara tinha 400 anos, meu Deus, todo mundo vivia para sempre. Não, a medida de anos é muito diferente. Né? Como as pessoas mediam o tempo era diferente. E aí, por exemplo, a questão que a gente fala com de anos é o nosso calendário gregoriano. O calendário gregoriano ele é recente na história da humanidade. Então, até quando você fala do ano, né, isso tem uma relação muito difícil de correlação temporal. Né? E quando você sincroniza é a mesma coisa. A gente usa o NTS para os nossos celulares e computadores porque a gente acha que isso funciona. Mas não tem nenhuma garantia real de que isso está sincronizado. Está sincronizado, dado o intervalo, e toda ação para que isso dê certo. Agora, se eu tenho um reator nuclear, aí, amigão, aí é treta, é intenso. Então, próximo disso, bem próximo. Quando a aplicação é muito restrita em função do tempo, quando são aplicações de fissura, aplicações elétricas, aí você tem isso tudo. Tem uma... Veja o seguinte problema. É um problema menor, mas ainda assim é um problema. Quando você fala em Smart Grid, você está falando de rede elétrica inteligente. Você diz que dispositivos diferentes têm custos diferentes. É como se eu imaginar assim. Imagina que o dado para o Netflix é um dado que é mais caro que o dado para o seu Facebook. Você acha isso legal? Você acha isso escroto pra caramba, né? Quer dizer que na pior das hipóteses o cara vai ler o dado, vai ter que saber o que você está fazendo. Né? Sabe-se lá Deus o que você está vendo nessas interwebs da vida, né? O que aconteceu nessas incríveis madrugadas por aí, né? Que demônios se escondem atrás desses browsers. Mas enfim, imagina agora que o cara não faça isso. O cara mude o preço da energia elétrica por dispositivo que você usa. Então usar um chuveiro elétrico é mais caro do que você usar uma torradeira. Mas a gente fala sobre isso hoje em dia. Se você está usando chuveiro elétrico no horário de pico, o teu custo é mais alto. Se você está usando chuveiro elétrico às 1 da manhã, isso já não é um problema. Agora imagina, que horas você chega em casa mais ou menos? 8, 9 horas? 10 horas? É? Concordo que de 8 às 10 horas provavelmente você chega em casa tomar um banho? Imagina você pagar mais caro por isso. Porque é para desincentivar você a tomar banho com chuveiro elétrico. Mas é isso, a ideia é essa. Estão te desincentivando. Você paga mais caro para te desincentivar a usar. Essa lógica do tipo assim, se você pagar mais caro, vão te desincentivar a usar. Né?
É porque dizem que você não está pagando mais caro, você está pagando mais barato em outros horários. Isso é sacanagem, né? Mas enfim, esse tipo de coisa é um padrão de consumo que está sendo sensoriado. Só que imagina o seguinte, isso é uma faixa. E aí se eu digo assim, e se for diferente, e se for uma tarifa dinâmica? Por exemplo, se está 8h30 da noite, por um acaso, está todo mundo vendo um jogo do Brasil que está acontecendo de noite, será que a galera vai estar tomando banho? Não. Aí com uma tarifa dinâmica nesse horário, nesse micro intervalo de tempo você está tendo, mas você está desincronizado e eu mudei o teu horário de preço. Vocês querem ver uma coisa legal? Tenta pegar o U assim. Pegou o U e está com tarifa dinâmica, cancela e volta. Não cancela, né? Volta. Fica fazendo isso algumas vezes. O tempo, o aplicativo você já está hackeando, o aplicativo volta para o normal. Porque na verdade o preço dinâmico dele é em micro intervalo de tempo, não é durante horas fixas. É por transação. Quando você faz isso por transação, isso passa a ser um problema. Quando você fala por faixa de tempo, isso é mais tranquilo. Então, esses são problemas que, por exemplo, aqui a sincronização não... Quando é transação a transação, vai dar treta. A sincronização vai ser um negócio muito complicado. Quando é por faixa de tempo, como são esses slots, por isso que a gente trabalha slotted, né? Porque no slot eu tenho essa garantia. Aí é mais tranquilo. Transação a transação é dinâmico no sentido de que o Uber ele vê o número de corridas que estão feitas no momento. Exatamente. Se num segundo assim, todo mundo acabou em um lote, pode ser que o preço volte ao normal naquele lote e você está no segundo exato que deu tudo certo. Ou pode ser que você seja muito azarado e você está no segundo errado. E aí seguir a vida. No período, né, de contention access, né, no período de contenção, né, eu vou ter 25, eu vou dividir não em slots, né, mas eu vou em pedaços menores chamados contention slots, e cada contention slot vai durar 20 símbolos de tempo, onde símbolo vai ser uma unidade dada pela sua rede. Vou ter dois tipos de mecanismo, né, em uma rede que usa beacons, ela vai ser slotted, e uma rede que não usa beacons vai ser unslotted. O slotted CSMA/CA é a disputa de acesso meio do DCF. O slotted CSMA/CA é parecido com o PCF. Correção? Então dá para acabar o curso hoje. Vamos lá. Vai ter um back-off, né? Quais são os casos que acontecem no back-off para iniciar o binário? Isso aí, tem transmissão bem sucedida e meio ocupado. A mesma coisa vai acontecer aqui no beacon. Isso, o back-off espera os fins dos slots, ou seja, se eu não usei o slot como um todo, eu espero o fim do slot e depois inicio o beacon, ou seja, o beacon pode ser um pouco maior, é o beacon... Desculpa, falando beacon nada, ficou na cabeça. Eu espero... No beacon, mas foi uma dúvida errada. O back-off acontece no fim do slot, né, e ninguém está falando que o beacon não tem nada a ver com nada, né? Isso tá preocupante. Vocês estão todos bem? Vocês estão todos bem? Vocês estão aqui? Vocês estão voltando? Estou só falando, né? Porque se eu estou só falando, a gente dá uma parada hoje e vocês vão para casa e a gente segue na quinta-feira. Quinta-feira, né? Hoje é terça. Não, gente, porque eu não parei de trabalhar, então eu não sei direito em que dia nós estamos, né? Eu só muda onde eu trabalho. Eu trabalho de casa ou trabalho daqui. Normalmente daqui é menos... É mais intenso, mas menos moroso. Em casa as coisas demoram mais para acontecer. Então tá, então o back-off ele vai acontecer ao final de cada slot, ou seja, se eu não gastei slot como um todo, eu vou esperar o slot mais o back-off. Então tem um pouquinho mais de desperdício de tempo, o que também justifica o meu throughput ser menor. Então o começo de back-off de cada dispositivo vai ter que estar alinhado com o início do período de transmissão de cada um desses beacons. Ou seja, o beacon vai sincronizar, o período de transmissão de cada um daqueles SOs, de cada um daqueles BOs tem que ser conhecido, e eu só vou poder terminar o back-off a partir desses momentos de transmissão.
A subcamada MEC deve garantir que a camada física mantenha suas transmissões no limite do período de Beckhoff. Cada dispositivo vai ter que manter 3 variáveis para cada tentativa de transmissão, onde NB é o número de slots que eu vou estar requerindo de tempo, B é Beckhoff exponencial e o contention window, a janela de contenção, o número de slots de Beckhoff necessários para eu poder estar em atividade. Então, o que acontece aqui? CSMA-CA bem tradicional, que vocês viram lá em 802.11, é slotted. Eu coloco o número de blocos como 0 e a contention window como 2. Se o meu Beckhoff exponencial é o mínimo, eu vou simplesmente diminuir, localizar o meu período de Beckhoff, mandar aumentar um pouquinho o meu delay, vou gerar um delay randômico e sigo o baile. Vou performar o CCA, o canal está livre, se sim, eu transfiro. Ou seja, na verdade, aqui o que eu vou fazer o tempo todo é, baseado nos meus slots, verificar se eu gastei slot todo ou não e aumentar o meu Beckhoff em função disso. Se eu chego ou seja, o tempo que eu espero é proporcional ao número de slots do meu meio ocupado. Ou seja, digamos o seguinte, lembra que o Sidney vai ficar 2 horas? Ou seja, não adianta, aí vamos dizer, o público queria falar comigo. Adianta o público sortear 1 hora? Então, na verdade, o Beckhoff dele é o número de tempo que ele resolveu na rede vezes o próprio tempo de Beckhoff. A ideia é essa. Eu não gasto o meu tempo simplesmente esperando. Eu tenho que gastar o tempo em relação ao slot dele e depois mais um Beckhoff. Já no unslotted é o seguinte. Vamos lá, galera! Exatamente essa MSA. Não existe o período de contention window. Não existe esse período de eu esperar simplesmente porque ele pediu. É verificar se o meio está ocupado, pura e simplesmente, como era 802.11. E a estação escondida e a estação exposta não são problemas do 802.11, são problemas de rede sem fio como um todo. Antigamente até as redes cabeadas tinham esse problema. Todo mundo vê todo mundo. Eu estou no switch, no roteador que tem uma rota direta para uma outra rede. E tem uma rota que diz todas as outras redes. Chegou um negócio que veio de 2 redes distintas que não se enxergam. É bloqueio virtual. Só que só faz sentido em rede sem fio, hoje em dia, na verdade, porque o negócio é... No 802.4, usualmente a gente está usando bateria. Então, na verdade, toda essa nossa preocupação de transmissão, de dormir, de acordar, de dado do sensoriamento, é baseada nessa preocupação de bateria. Então, os algoritmos, né, de sleep e de transmissão, eles são agressivos em relação a essa extensão da bateria. Então, esse tempo é assim, diferente das tecnologias de 802 tradicionais, que eu simplesmente vou ligar minha antena, meu canal de comunicação por um período fixo de tempo. Aqui, eu vou ligar a minha antena durante um período mínimo. Eu tenho pequenos períodos de Beckhoff dentro dos meus beacons, né, associados aos meus beacons, justamente para que eu possa ligar a minha antena só quando for necessário. Ou seja, na verdade, imagine o seguinte. Eu ia fazer um experimento, mas eu preciso da confiança de vocês. A cara do Bruno já disse tudo que eu preciso saber. Mas eu vou fazer mesmo assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha os olhos. Você só abre no 1, 2, você só abre no 3, 4, você só abre no 5, 6. Então eu vou jogar. Preciso de várias coisas para jogar em vocês. Vou jogar adaptadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que vocês não fecharam os olhos de novo? A ideia é essa, né? Eu só vou acordar para essa transmissão no período de tempo fixo. Só que agora, isso foi muito bem comportado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos lá, fecha, então todo mundo fechando os olhos. Desde o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pergunta, por que você não voltou a dormir? Máquina regrada. Tem muita bateria. Deixar minha antena ligada.
E aí começa uma coisa que é muito bizarra, são um dos tipos de ataque dessa rede, você usa aqui negação de serviço para você acabar com a comunicação. Você usa aqui negação de serviço para fazer o que a gente chama de energy depletion, acabar com a bateria do dispositivo. Porque nesse caso, você não acaba com a comunicação, você vai com o dispositivo morto. Mas aí ele acorda, aí ele recebe a mensagem, só que ele tem que ter um trabalho de ver que ele pode ignorar. Eu posso simplesmente pegar, pode ignorar ela, ou pode dizer o seguinte, não, botei aquela flag de mais bits ligado, dei um GTS para você. É pra você, não significa nada, mas tem mais, espera aí, me ligue já, né? A ideia é essa. Ou então eu pego simplesmente o jammer super tradicional, né? Vocês ficam buscando rede, buscando um dispositivo para uma forma de se conectar. Eu jamei, você continua buscando, está fazendo DSS, e aí eu continuo jameando. Ah não, aqui não tá, então você vai mudando de canal até que a sua bateria vai pro saco. Esse método ele tem uma postura mais agressiva de ainda porque o custo de gás de energia é uma prioridade para ele. Exatamente. Um GTS permite um dispositivo operar no canal durante o superframe. O GTS só deve ser alocado pelo PAN Coordinator, ou seja, o coordenador da PAN é o único cara que vai solucionar. É anunciado no beacon, olha só, mais uma característica no beacon, né? O PAN Coordinator pode alocar até 7 GTS simultaneamente, exatamente como era no Bluetooth. Só que o GTS aqui são os slots que o Bluetooth alocava. O Bluetooth era até 7 porque tinha até 7 dispositivos na rede. Aqui até 7 porque é o tempo que eu quero que o cara fique acordado. E o PAN Coordinator decide alocar o GTS baseado em requisitos de requisição de GTS e a capacidade disponível atualmente no superframe. Um GTS pode ser dealocado, ou seja, você pode ter ganho assim, ganhou 7 GTS. Aí o PAN Coordinator diz, não. Ele precisa de 2, ficou só com 5, ele levou 2. Né? Na verdade, isso não acontece porque são só períodos, são ímpares que eu vou dividir, então você fica com 5, ele vai ficar com um só e eu vou jogar um no lixo. Mas a vida é essa aí. Por que ímpares? Porque o resto eu estou coordenator fazendo. Isso aqui não. Em segurança eu vou usar criptografia simétrica, vou ter um modo inseguro que é preciso economizar energia, ou seja, se eu não jogar fora o custo de processamento da criptografia simétrica, eu vou morrer, e aí a escolha é melhor operar de forma insegura ou não operar at all. Lista de controle de acesso e o modo seguro, provavelmente dito. Mas ele entra sempre no modo bateria ou... Não, isso é uma escolha de... Controle de acesso, criptografia dos dados, eu vou ter que trabalhar com integridade de frames e sequential freshness, ou seja, eu vou estar o tempo todo, a cada transmissão, reiniciando meus números de sequência para garantir que eu não tive nenhuma inserção de pacote bizarra que alterou meus números de sequência. Estrutura de dados, deixa para lá. Conclusões. O design é de baixo consumo e o consumo de energia aqui é muito mais importante que a largura de banda. Ou seja, é um protocolo novo. O esquema de endereçamento deles é muito simples. As topologias são feitas para serem simples e muito rápidas. O esquema de garantir time service quer dizer o seguinte, de garantir time slot, que vai dar para mim a garantia do meu throughput, tá? Pode operar de forma slotted, quando eu tenho beacon dando do tamanho do meu slot sincronizado, ganho slotted no... Vamos lá, galera, tá? É um protocolo que é extremamente agressivo na forma como ele faz você dormir. E o footprint é muito baixo, porque tudo isso que eu falei é muito fácil de você programar. Tretas. Segurança consome energia, rede consome energia. Protocolos diferentes estão surgindo. Tá? Então, o que eu quero para vocês de trabalho da disciplina? Estão me ouvindo? Está gravando. Estão me ouvindo? Todo mundo aqui. Eu quero que vocês peguem um simulador, que vai ser o NS3. Por que o NS3? Porque tem documentação que nem um capiroto, tem vídeo no YouTube de como programar coisas para o NS3. Eu quero que vocês escolham um protocolo de roteamento que já existe para rede de sensores, para 802.15.4 e implementem.
um qualquer, em grupos de até 3 pessoas, vão dar para mim o source code, que a gente vai criar um repositório do laboratório para vocês fazerem o up desse negócio, e um relatório de até 5 páginas falando sobre o protocolo, vantagens e desvantagens e como vocês implementaram. Cláudio, por que o NS? Tem vários simuladores de rede de sensores maravilhosos, eu sei, mas esses são maravilhosos e difíceis como um demônio de usar. Né? Em geral, tem só dor e sofrimento. Eu não quero dor e sofrimento, eu quero que você possa dar apt-get install NS e instale na tua máquina. E você possa usar o que você quiser fazer para programar nisso. Tá? Cláudio, mas eu achei isso na web, o protocolo já pronto que você queria. Que bom, cala a boca e não me conta. Agora, então, concentra-se em fazer um excelente relatório. Agora, se eu pegar 3 trabalhos iguais, é 0, né? Cláudio, então é só eu coordenar com a turma? É, tipo isso. Né? Assim. É, cara, é justamente isso que eu falei pra não fazer. Eu tô no Facebook pra poder avisar vocês assim, quando não tem aula. Não tem... Cara, vocês fazem o Telegram de vocês, galera. Pelo amor de Deus. Né? Assim, né? Eu tenho que ter algum lugar onde eu possa, assim... Eu tentei fazer pelo Siga, né? Só que pelo Siga eu dependo do servidor de e-mail da TIC, que tem a mesma velocidade de uma tartaruga morta. Né? Se eu avisar, mandar um e-mail para vocês de noite, vai chegar na noite do dia seguinte. E eu sei disso porque eu já usei o e-mail @frj. Foi uma experiência ruim. Não? Hã? Cara, eu pensei em usar o Google Classroom. Assim, eu tenho que aprender a usar o Google Classroom. Eu estou pensando em fazer isso para as próximas turmas. Porque você cria turmas, pode mandar avisos, pode criar tarefas. Não, mas todas essas coisas assim, que hoje eu faço em várias ferramentas, eu estou imaginando fazer no período que vem só usando o Google Classroom. Eu tenho um Chromebook, minha vida vai ser muito melhor. Não, assim, Só que melhor, só que funciona. Exatamente. Assim, eu não usei o Moodle porque assim, o Moodle me dava mais trabalho do que fazer as aulas. Eu falei, não, cara, não tá certo isso. Né? Então, vou postar material também na página, vou mandar para esse indivíduo aqui o material para ele poder postar. Né? E é isso aí. Agora as aulas estão sendo gravadas, esse é o trabalho da disciplina. É uma implementação de um algoritmo. Né? E o que é o NS? Para quem aprendeu C, dá para fazer em C. Quem aprendeu Python, dá para fazer em Python. Tá? O NS é uma ferramenta que vocês têm que aprender a usar para vocês poderem simular as próprias redes de vocês. E um algoritmo de roteamento padrão. Quais são os algoritmos? Disseminação, CTP, tem o LIT, o Pegasus, então tem vários. Vocês vão chegar no Google, Routing Protocol Wireless Sensor Networks, o Routing Protocol 802.15.4 e vão achar uma porrada. Pega um que vocês são capazes de entender. Cláudio, mas vai dar trabalho. Olha que louco! Coisa maravilhosa, que coisa interessante isso, né? Então assim, pega isso, traz de volta e a gente vai estar. Eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Vale, qualquer um. Eu dei alguns exemplos. CTP, Pegasus, LIT. O mesmo dia da prova. Não, o dia da prova não. Eu vou deixar para vocês até o dia 7 de junho. Talvez julho, eu não esteja aqui. Julho. 7 de julho vai ser a prova. A prova vai ser na última semana de junho. Eu já tenho de fazer uma prova final. Eu tenho que lançar nota também, né, Cláudio? Assim, eu preciso corrigir as provas. Né? Então, assim, se eu dou uma prova, eu preciso ter uma semana entre a prova e a prova final para poder fazer, e uma semana para os trabalhos. Então, assim, Cláudio, você recomenda que todo mundo faça a final? Eu recomendo que todo mundo faça a final. É muito provável que eu não consiga saber se você vai fazer final, se você não me entregar um trabalho antes ou não. Então, quase todo mundo foi bem reticente, né? Só um. Há muito tempo. No dia prova não me diga que vocês fizeram. Não quer dizer muita coisa, não. Pode até disfarçar.
Não, já ia ter levado um esporro no mesmo dia. Se tivesse, enfim. Hã? Não, assim, eu não tive nenhum 10. Mas também não me lembro de nenhum 0. Entendeu? Tipo assim, teve umas respostas que foram, assim, lembrando, né, pessoal, pelo amor de Deus, acento, né, circunflexo existe, acento agudo, né, gente? É. Não, eu já até desisti das vírgulas. Assim, tipo, né? Transmissão com C cedilha é sacanagem. Sério? Sério. Apareceu em você. Parece. Eu ainda não tirei ponto. Ainda não tirei. Cada período que passa eu fico mais próximo de vocês estão de sacanagem, vou tirar pontos também. Mas assim, né? O bizarro, né? Eu vou... Enfim, chega. Né? Estão liberados. Então estamos combinados. Ó, só uma coisa.